Salve, beleza? Hoje a gente está com essa parafernália toda aqui montada para testar um podcast que a gente vai gravar aqui nessa semana, que terá tradução simultânea de inglês para português e de português para inglês. E a gente tem alguns desafios sistêmicos para testar aqui antes de a gente sair gravando. Então eu estou com uma estrutura de podcast montada. O podcast terá duas pessoas, que é a host e o convidado. A gente vai ter um microfone para tradução em português e um microfone para tradução em inglês. Vai ter um fone para a convidada, para a host, um fone para o convidado, um fone para o tradutor e um fone que vai ser para a técnica, que vai estar aqui dentro operando as câmeras. Tá? Então está aqui para testar para ele também. Tudo isso vai ser gerenciado pela Rodecaster. O sinal dela será enviado por cabo para a Atem Mini. E aqui ela registra o LR de tudo isso. Então a gente vai ter as pistas separadas para fazer a edição. E aqui a gente vai ter um LR como referência. Então o que você está me escutando agora é o áudio da câmera. Então eu vou trocar agora para o áudio da Rode e você vai acompanhar os testes agora. Então eu vou cortar o áudio agora e vocês vão passar a ouvir o áudio da Rodecaster, beleza? Então cortando o áudio da câmera. E abrir agora o áudio do canal 1, que é o canal da host, que é esse microfone aqui. Então eu vou pegar o fone dela agora, né, e vou escutar para ver se está saindo ok. Perfeito. Então o fone dela está ok. Então, antes de sair testando a parte da Rode, eu quero saber se todos esses microfones aqui estão chegando na Atem, que é importante, tem que gravar lá. Então aqui no fone da Atem eu tenho que escutar todos esses microfones. Então vamos lá. Primeiro microfone, convidado. Show de bola. Vou abrir o segundo microfone. Fecho o primeiro. Vocês estão me ouvindo agora pelo segundo microfone pelo convidado. Eu estou escutando na monitoração da Atem. Vou abrir agora o terceiro microfone, que é o da tradução português. Estou escutando perfeitamente. E agora o último microfone, que é a tradução para o inglês. Também está funcionando. Então aqui na parte da monitoração está tudo ok. Vai ter uma variação de volume de microfone aqui, porque está cada um numa distância e eu não trabalhei na parte de equalização dos microfones. A minha preocupação hoje é a monitoração. Então na monitoração da Atem está gravando todos os microfones. E isso é importante. Então agora vamos começar a testar os fones de cada um dos participantes. E aí a gente vê se tudo que a gente fez aqui na Rode funcionou. Então agora eu estou com o fone da host. Só está o canal 1 aberto, que é o microfone da host. E estão me ouvindo. É o esperado. E agora a gente vai abrir todos os canais aqui e ver qual é o resultado. Então o segundo microfone que eu vou abrir é do convidado. E eu não posso ouvir no meu retorno. Então agora, áudio host. Estou ouvindo, ok. Áudio do convidado. E eu não posso ouvir no fone. Não estou ouvindo no fone, mas vocês estão ouvindo na câmera. Vou bater aqui. Vou abrir agora o terceiro microfone, que é a tradução em português, que é a tradução que vai chegar para mim. E essa aqui eu tenho que ouvir. Então, microfone 1 que é o meu. Microfone do convidado não. Microfone em português sim. Tá chegando aí. Para vocês, os três têm que estar atuando. Então, microfone 1, microfone 2, microfone 3. Perfeito. Vamos abrir agora o microfone 4, que é o da tradução em inglês, que eu não vou ouvir. Não estou ouvindo, mas vocês aí devem estar ouvindo. Então, nessa configuração no fone da host, nós temos o microfone 1 funcionando na monitoração, o microfone 2 não, o microfone 3 sim, o microfone 4 não. Perfeito. Agora eu vou trocar o fone para o fone do convidado. Vai ser uma monitoração diferente. Então, estou agora com o fone do convidado, então eu vou ouvir a minha voz. Tá perfeito. Não vou ouvir a voz da host. Ok, tá perfeito.
não vou precisar ouvir a tradução para o português, não estou ouvindo, e preciso escutar a tradução do inglês. Tá perfeito. Para vocês aí continua tudo sendo gravado. Então, o fone de ouvido para o convidado também funcionou. Agora vamos para o fone de ouvido do tradutor. Então aqui é o fone de ouvido do tradutor. Nesse fone eu preciso ouvir a host. Estou ouvindo. Vou precisar ouvir o convidado. Estou ouvindo. E vou precisar ouvir a minha própria voz. Estou ouvindo. E não vou ouvir a tradução do inglês. Quer dizer, vou ouvir porque é o mesmo microfone. Vocês já vão entender por quê. Tá ok. E por último, o fone do auxiliar que vai estar aqui dentro, do assistente que vai estar fazendo as câmeras funcionarem. Ele vai ter que estar ouvindo tudo. Então ele está ouvindo a host, está ouvindo o convidado, está ouvindo a tradução em português e está ouvindo a tradução em inglês. Então agora como que vai funcionar a operação disso? Que essa que é a problemática toda. Enquanto a host estiver fazendo a pergunta dela, o comentário dela, o tradutor que está no canal 4, que é a tradução em inglês, vai estar com o canal aberto. Enquanto isso, a tradução em português estará com o canal fechado. Então, nesse momento, não está gravando a tradução em português. Está gravando a host, está gravando o convidado, está gravando a tradução em inglês, mas não está gravando a tradução em português. Tá? Por que isso é necessário? Porque é a mesma pessoa que vai estar traduzindo. É esse que é o problema. Então, essa pessoa vai ter que trabalhar com esses dois microfones nessa posição, pegando a mesma voz em idiomas diferentes. É um desafio, mas é uma contenção de custos. Essa cliente quer trazer uma pessoa só e ela fazer essa função. Então, quando o tradutor estiver falando, ele não precisa direcionar a voz dele para esse microfone, para esse microfone. Nós, na hora da operação, é que vamos cortar, hora sim, hora não. Agora eu vou ali pro microfone da Atem, que esse resultado aqui eu preciso refletir na Atem. Então agora eu estou ouvindo o áudio que está chegando da Rode aqui na Atem. Então aqui eu vou estar ouvindo o microfone 1, que é da host. Estou ouvindo o microfone 2, que é do convidado. Não vou ouvir a voz em português. E estou ouvindo a voz em inglês. Beleza? Quando a pergunta está sendo feita em português e o convidado está ouvindo a tradução em inglês, eu tenho que ouvir esse microfone aqui. Estou ouvindo. Quando inverte, o convidado está respondendo e a host está recebendo a tradução para o português, eu tenho que abrir o canal do português, fechar o canal do inglês. E aí, nesse momento, vocês estão ouvindo o host, o convidado da tradução para o português. E não vai estar ouvindo a tradução para o inglês. Então, na sala de operação da parte de áudio, toda a operação do áudio vai se resumir a liberar ora um canal, ora outro canal. Por que isso é importante? Se eu mantiver os dois microfones abertos o tempo todo, na hora que a host estiver fazendo a pergunta dela em português, ela vai começar a ouvir a voz em inglês. E aí isso vai atrapalhar o pensamento dela. E isso é óbvio. Quando você tem aqui uma voz diferente falando dentro do seu ouvido, você começa a embaralhar. Mesma coisa para o convidado. Na hora que ele estiver respondendo e a tradução para o português estiver acontecendo, ele não pode ouvir essa tradução. Isso aqui é um pouco diferente do que acontece na tradução simultânea de palestras, por exemplo. Numa palestra você tem um microfone fixo. Esse sinal do microfone está indo para um monte de fone de ouvido, para vários tradutores que entendem o inglês e que transmitem a sua voz para a pessoa que precisa ouvir no idioma dela. Então é uma única via. Fica um pouco mais fácil. Num podcast que é muito mais interativo e que muito mais dinâmico, a gente vai precisar ficar fazendo esses cortes, né? Aqui vocês estão ouvindo o áudio dos dois microfones, né? Tradução português, tradução inglês. Aqui eu vou cortar português e aqui eu corto inglês.
Nossa atenção vai ser dedicada a ficar fazendo o corte do tradutor do inglês para o português. O desafio tá ok. Pela primeira vez testar um podcast com tradução simultânea aqui no nosso estúdio. Tomara que dê certo, porque esse é um cliente bem legal que apareceu de forma orgânica, que a gente está dedicando todo o esforço necessário para concluir bem esse trabalho e que ela volte a fazer outros trabalhos conosco. Valeu, show de bola, falou!